Olá, estamos na nossa terceira aula do nosso segundo módulo de Introdução ao Desenho Artístico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a geometria dos corpos, como a gente consegue representar aí os objetos que a gente vai desenhar partindo de formas geométricas. A gente vai ver que partindo de formas geométricas, basicamente a gente consegue desenhar qualquer coisa. E se a gente consegue traçar essas formas geométricas, a gente vai conseguir desenhar qualquer coisa. Dentro desse conteúdo aqui, a gente vai ver alguns exemplos, vai entender sobre algumas características também, algumas formas de representar, que vamos dizer assim que é a chave para a gente conseguir representar aí esses objetos partindo de formas geométricas. O primeiro exemplo que eu trouxe foi essa xícara aqui, por exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente consegue destacar algumas coisas para explicar para vocês. Eu vou primeiro falar aqui o passo a passo desse desenho e aí a gente fala um pouquinho. Nessa sucessão, nesse exemplo aqui, a gente vê a melhor maneira de desenhar um objeto com devidas proporções, um objeto simétrico, né? Primeiro a gente traça uma reta vertical que demarque a altura do objeto. Sobrepomos uma reta horizontal à vertical inicial para limitar a largura do objeto. Então, a gente delimita aí por meio de uma reta vertical a altura e por meio de uma reta horizontal a largura do objeto que a gente está desenhando. Isso já entra também naquela proporção, né, que a gente viu na última aula. Isso daí entra na proporção que a gente, por meio também dessa determinação da altura e largura, a gente consegue entender o tamanho aí do objeto. Tá, na A e na B, na figura A e B a gente demarcou a altura e largura. Na C, projetamos as retas até criar uma forma quadrangular e com a cruz da parte superior desenhamos uma elipse circular. Vou ler aqui de novo, deixa eu ver aqui. Projetamos as retas até criar uma forma quadrangular e com a cruz da parte superior desenhamos uma elipse circular. C. A partir dessas duas linhas que a gente desenhou, que a gente sobrepôs uma horizontal na vertical, né? Para limitar a altura e largura do objeto, a gente projeta as retas até criar uma forma quadrangular, ou seja, um quadrado, né? A gente cria aí, a partir dessas duas linhas, um quadrado. A gente puxa, vou mostrar aqui para vocês aqui. Tá aqui, ó. A gente fez a cruzinha, né? E aqui a gente vai puxar para formar o nosso quadradinho aqui, né? Para formar o quadradinho. E com essa cruz aqui a gente desenha a elipse. O que vocês têm que saber sobre a elipse? A elipse é uma maneira simples de explicar. A elipse é o círculo. Vamos colocar assim. O que é um círculo no mundo real, no desenho se transforma em elipse. Vamos colocar assim. É claro que, como a gente já aprendeu, tudo depende do nosso ponto de vista. Se você estivesse olhando essa xícara de cima, você sabe que a xícara no mundo real, a abertura dela é redonda, né? Mas aqui no desenho, por esse ponto de vista que a gente está vendo, frontal, a gente vê o círculo como elipse. Então, a maioria das representações que possuem círculo, principalmente as que usam perspectiva, eles são em formato de elipse, ok? Então tá.
Aí desenhamos as curvas que unem a elipse. Aqui. Desenhei daqui. E aqui eu vou fazer... Eu posso fazer primeiro esse e depois puxar. Ou eu posso puxar e depois fazer aqui essa elipsezinha que vai ser o fundo da nossa xícara. E para finalizar, bastará apagar a estrutura inicial, definir os contornos e acrescentar a asinha da xícara. Tá, aqui a gente já consegue entrar no segundo assunto, que é o quê? Desenhar como se o objeto fosse transparente. Aqui, por exemplo, nessa segunda elipse, a gente desenhou a elipse para formar o fundo da xícara. A gente sabe que na vida real existe esse fundo da xícara redondo, né? Só que quando a gente vai representar aqui o objeto, ó, de frente, não aparece dentro da xícara, né? Então a gente não vê essa elipse total, a gente vê só essa frente aqui. Porém, é recomendável que você desenhe por completo as formas, para que você tenha essa percepção e também seu traço fique melhor, porque quando a gente fazer um meio círculo é uma coisa, quando a gente faz um círculo completo, a gente vê que muda totalmente a estrutura. E a gente percebe melhor o traçado e os contornos ficam melhores também. Então, isso daí já parte do princípio que a gente vai falar agora sobre partir de uma forma geométrica simples, vista como se suas faces fossem de vidro. É um bom método para construir formas um pouco mais elaboradas, como por exemplo a gente vai ver daqui a pouco. Aí outro desenho aí a partir de formas geométricas. Eu coloquei isso daqui, a foto não está ajudando muito, mas para vocês verem aqui, por exemplo, essa caixa aqui. A gente sabe que a gente não vai ver dentro da caixa depois de pronto o desenho, né? Que a gente vai colorir aqui em cima, colorir aqui. E dentro da caixa a gente não vai ver, mas você vê que a caixa aqui foi representada em forma tridimensional transparente. Ela partiu da forma geométrica que é um quadrado, está seguindo uma perspectiva e também está representada de forma que fique transparente, né? Claro que não vai aparecer, mas isso ajuda muito a gente a entender aí como se dão aí os objetos. Aqui também é um copo, a gente sabe que não vai aparecer essa parte de dentro. Se bem que se o copo for de vidro, a gente vai conseguir ver esse fundinho aqui sim, né? Eu acho que até talvez na última aula desse segundo módulo a gente faça um desenho aí com vidro pra gente entender um pouco melhor. Aqui o prato, olha. 2 elipses ele fez para criar o prato, né? Claro que, como a gente já aprendeu, existe o contorno livre, mas aqui a gente está vendo como a partir de formas geométricas. Ó, aqui redondinho, elipse, elipse, certo? E aqui, nessa segunda demonstração aqui, imaginar os objetos como se fossem transparentes é um bom método para estudar e compreender sua estrutura interna. Então, para a gente desenhar o objeto, é necessário a gente ter clareza sobre a estrutura dele. Quando a gente desenha o objeto como se ele fosse transparente, desenhar as faces que normalmente ficam ocultas, né? Possibilita estudar com mais facilidade tanto a estrutura quanto a forma do objeto. Então aqui a gente pode ver esse exemplo aqui da cadeira, ele fez um cubo em perspectiva, que a gente já aprendeu, vocês já sabem como fazer aí um cubo de diferentes ângulos, então você já tem uma ideia de qual é o ângulo, cadê a linha do horizonte que fez esse cubo, onde está o ponto de fuga, né? Então tá, aí tá, você fez esse cubo e segue esse passo a passo aí, por exemplo, que é bem simples, né? Basicamente, a partir do cubo ele puxou aqui, esses traços aqui, sempre seguindo lá aquela aula lá de perspectiva, né? E aqui ele deu os toques finais, tá vendo como ele fez as perninhas da cadeira aqui, coisas não aparecem, tipo esses
quatro riscos do quadrado inicial, eles não aparecem normalmente, porque não faz parte da cadeira, você vai apagar depois. Então é para você ter essa base, aí do desenho e se guiar. E aqui nesse terceiro desenho, nesse terceiro aqui, a gente vai ver justamente essa estrutura por meio das formas geométricas transparentes, né? A gente pode dizer assim, de um desenho um pouco mais complicado, porém a gente vê que por meio das formas geométricas ele fica um pouco mais simplificado começar por ele. Então, partindo de formas geométricas, a gente vê que fica menos complicado aí desenhar dentro de uma forma geométrica. E aí a gente já entra em outra questão. Pode-se dizer que quem é capaz de resumir o modelo em algumas formas básicas é também capaz de desenhá-los por inteiro. Desde que, é claro, a gente saiba calcular e comparar distâncias, que a gente seja capaz de traçar as figuras básicas que darão proporção ao modelo do desenho. A forma da maioria dos objetos pode ser inscrita, desenhada no interior de um cubo, de um prisma retangular, de um cilindro. Para estruturar esse desenho, né? Uma mesa, um vaso, um copo, um carro, uma árvore, a maioria dos objetos, né? Portanto, a estruturação do desenho artístico deve nascer de uma das formas básicas descritas, de tal maneira que quem for capaz de desenhar qualquer uma dessas formas geométricas puras achará mais simples desenhar formas mais complexas. A primeira coisa que a gente tem que observar é um modelo. A gente tem que decidir qual a forma geométrica que será mais adequada para definir aquele objeto. Por exemplo, aqui tem essa forma, Cara, eu não sou muito boa não de falar sobre essas formas geométricas. Enfim, vocês estão vendo. Ele partiu, vou mostrar aqui, né? Ele partiu desse formato geométrico simples, básico. E dentro dele, ele foi construído também em outras formas geométricas. Aqui, ó. Tá vendo aqui o círculo, elipse, certo? Aí, vou ler o passo a passo desse desenho. Se tivermos de desenhar um objeto aparentemente complexo, a primeira coisa que deveremos fazer será desenhar uma forma retangular. Essa é uma forma retangular que o contém no seu interior. No caso desse objeto é retangular, mas a gente vai ver até no próximo exemplo que a gente vai ter que encontrar essa primeira forma geométrica aí para a gente construir nosso desenho dentro, para que possa representar aí de maneira bem objetiva, né? A gente tem que conseguir encontrar a primeira forma geométrica para a gente conseguir representar, a partir dessa primeira forma geométrica, o nosso desenho com mais facilidade. Tá, se tivermos de desenhar um objeto aparentemente complexo, a primeira coisa que deveremos fazer será desenhar uma forma retangular, no caso desse desenho, que contenha em seu interior. Traçaremos um eixo de simetria e esboçaremos com elipses e esferas uma primeira estruturação sobre as formas mais importantes que os caracterizam. Nesse primeiro momento, você vai encontrar as formas geométricas, porém você não vai finalizar ainda. Você está primeiro estruturando, você está encontrando aí os formatos chave, vamos dizer assim, né?
para estruturar esse desenho. E aos poucos a gente vai contornando a forma do objeto e acrescentando novas formas geométricas às anteriores, até a gente conseguir a estrutura do modelo. Por fim, nesse terceiro desenho aqui, a gente une as formas e define a morfologia característica do objeto. A gente define a forma do objeto. A gente termina sombreando para dar um efeito aí de volume, desenho, né? Então, vocês veem que se a gente olhasse só esse último desenho aqui, aí até parecer complicado, né? Talvez a gente desenharia aí a mão livre, e aí ia ficar apagando. E a gente vê que partindo de uma forma geométrica, as coisas ficam muito mais simples. Fica muito mais simples representar um objeto complexo como esse por meio de figuras geométricas simples, né? Tá aqui o retângulo, depois ele colocou elipse, aqui ele já começa a dar o acabamento. Então você vê que se torna muito mais fácil. Aqui também ele poderia ter... Ele fez aqui, né, uma elipsezinha. Ah, você vê aqui a diferença também das elipses, né? Também isso, o tamanho também influencia até na forma como você percebe aí e como o ponto de vista que você está representando o objeto. Aqui a gente fala um pouco de objetos mais complexos, como representar a figura humana. A geometria dos corpos pode ser delineada de tal maneira que várias formas geométricas sejam encaixadas dentro de uma forma geométrica geral. Pode-se partir de uma forma simples e ir combinando ou sobrepondo novas figuras geométricas segundo a forma apresentada pelo modelo. Tanto os objetos, vamos dizer assim, a natureza morta, quanto uma figura humana, por exemplo, a gente é formado, se a gente for ver, por também formas geométricas. Tudo. Até se você for analisar também, dê uma pesquisada aí sobre os desenhos cartoons. Tentem identificar as formas geométricas. A maioria dos cartoons, eles são bem geométricos mesmo. Eles partem de figuras geométricas, fazem só um contorno, mas a maioria é geometrizado mesmo. E a gente possui, a gente parte também, a figura humana ela parte de figuras geométricas, assim como os objetos. Os objetos devem ser sugeridos com linhas simples e retas, sem a menor preocupação com a pouca semelhança com o modelo. Então, de início, vai ser só o geométrico mesmo, só o cubo, por exemplo, o prisma, aqui no caso aqui desse, a pirâmide. Então, claro que não vai ter a característica aí do objeto que você vai desenhar, mas você vê que ele encaixou aqui essa figura dentro aqui dessa pirâmide aqui. Então, de início, é claro que não vai se parecer com o objeto final, né? Mas é para você se basear. As formas geométricas são para você iniciar seu desenho aí. Claro que depois, assim como a perspectiva, são linhas que vão ser apagadas depois. Aí aqui também fala um pouco que para o traçado das linhas não se deve usar nenhuma régua, elas podem ser feitas à mão livre, mesmo que não fiquem perfeitas. Em seguida, podem ser repassadas até que se obtenha o resultado desejado. A gente já viu fazer isso lá no primeiro módulo, quando eu mostrei um pouco para vocês essa representação dessas formas geométricas e falei justamente isso. Se a gente ficar desenhando com régua, a gente não vai desenvolver nosso traço. Então, aqueles exercícios que eu passei no primeiro módulo são para a gente desenvolver o nosso traçado e a partir disso a gente consegue aí fazer formas geométricas para estruturar nosso desenho bem tranquilo, sem precisar do auxílio de régua. E agora a gente vai ver o outro exemplo aqui, que no caso é desse barquinho. Vocês veem aí no primeiro exemplo que ele parte de um volume, um desenho geométrico bem simples. O desenho a partir de formas geométricas com volume é muito útil para objetos em perspectiva ou que apresentem certo efeito de esforço.
É muito importante a gente praticar o desenho de cubo, paralelepípedo, prisma, a mão livre, ok? E aí a gente já aprendeu todas essas aulas da perspectiva, os traços, então vocês têm tudo na mão aí pra gente conseguir representar esse objeto. Aí, aqui no 2, depois de traçada a forma geométrica, inserem-se as primeiras linhas estruturais. Então, dentro dessa forma geométrica, a gente vai inserir aí as primeiros traçados do nosso desenho, as primeiras linhas estruturais. É preciso lembrar que a forma do retângulo é sempre o bom referencial para determinar o tamanho do objeto representado. Aos poucos, vamos definindo o perfil do objeto com linhas firmes e decididas. Essa primeira estruturação linear servirá de guia para desenvolver o desenho com efeitos tonais. A última fase culmina com os valores tonais e com o modelado do objeto usado como modelo. Depois de concluído o desenho, podemos apagar a forma geométrica que utilizamos para estruturar. Então, vocês veem aí que se torna muito mais fácil representar os objetos, perceber o tamanho dos objetos, partindo de uma forma geométrica, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que partir de formas geométricas ajuda muito aí a gente começar a estruturar nosso desenho, a entender até a questão da perspectiva, porque a gente pode traçar um cubo a partir da perspectiva, em perspectiva, no ângulo que a gente quer representar o nosso objeto final. E aí, dentro dele, a gente começa a fazer o traçado aí dos nossos objetos e ele vai ficar de acordo com a perspectiva que você escolheu, ok? Então, por hoje, a aula vai ser essa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre essa representação dos objetos partindo de formas geométricas. Eu acho bem importante e é uma maneira bem fácil de a gente entender e também a começar a desenhar, porque a partir de formas geométricas a gente vai entender a estrutura do desenho, das coisas, e a partir delas a gente é como se tornasse mais fácil o desenho, ok? Então a gente se vê na aula de amanhã. Obrigado por assistir até aqui e espero que tenham compreendido o nosso assunto, ok? Até mais!